Então é fácil, compra o DVD da Una Deb e vocês vão ver meu testemunho. Amém. Eu gosto de citar muito um versículo da Bíblia antes de me contar meu testemunho, que se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 2. E eis que a terra era vazia e sem forma, e havia trevas sobre o abismo, porém o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aleluia. Muitos aqui já ouviram, mas os que não ouviram vai poder ouvir agora. Quando eu tinha 14 anos de idade, no dia 1º de novembro de 2012, não, no dia 1º de novembro de 2011, eu fiz 14 anos. E nesse dia eu discuti com a minha mãe por causa de amigos da escola. Eu cresci no evangelho. Eu ia para a igreja, quando me dava a oportunidade, desde os 6 anos eu cantava corinho de fogo na igreja. Para me parar de cantar, para me entregar o microfone, tinha que alguém vir tomar o microfone da minha mão. E Deus tinha um plano na minha vida desde o início da minha vida, bem antes de me nascer. E teve um dia que eu discuti com a minha mãe por causa do mundo. Deixei a obra do Senhor, deixei tudo e fui servir a Satanás. Fui ser uma terra vazia e sem forma. Porém antes eu tinha o Espírito de Deus. Mas o dia que eu deixei Deus, o dia que eu deixei tudo e fui passar a ser um escravo de Satanás, já era vazio, já era sem forma. E naquele dia eu comecei a andar com pessoas que mexiam com drogas, com pessoas que viviam na prostituição. E com 3 meses que eu estava naquele mundo, eu me tornei um dos maiores traficantes da minha cidade. Aleluia, eu comecei a fornecer bocas de fumo. Eu comecei a patrocinar traficantes de pequeno para vender para mim. E Jesus sempre dizia que tinha um plano na minha vida. Teve um dia, vou resumir, um dia minha mãe começou a fazer uma campanha de oração, isso na semana de carnaval. Aleluia. E eu, por sempre ter tido a aparência de mais velho, passava no boate, passava em tudo, sem ninguém perceber. E quando nessa semana do carnaval minha mãe começou a fazer isso, essa campanha, os crentes iam lá em casa das 6 às 7 da noite orar pela minha vida e pela vida da minha prima que só andava comigo. Teve um dia que eu virei para um dos meus amigos, que inclusive está preso, foi preso com 10 anos de cadeia, e eu virei para ele e disse: de som, hoje eu vou lá em casa às 8 horas, tomo banho e vem para a gente subir para o carnaval, porque 8 horas não vai ter crente para pregar para mim, 8 horas não vai ter crente para encher minha cabeça, eu vou lá e volto. Mas antes disso eu tenho que contar algo. Eu desobedecendo Deus, desviado com tudo isso, Deus permitiu que eu fosse preso 3 vezes, 2 vezes fui para o CAIS, paguei 45 dias, paguei 6 meses de serviço comunitário. Certa vez eu fui preso, fui para civil, fiquei 3 dias apanhando de polícia mesmo de menor, fiquei 3 dias, foi graças a Deus que eu não fui a 3ª vez para o CAIS, porque na 3ª vez no CAIS eu pegaria 3 anos, ou seja, se eu tivesse pegado os 3 anos, ainda até hoje eu estaria preso, não estaria aqui hoje, mas Deus usou de misericórdia. E nessa campanha que a minha mãe fez, nesse dia que eu fui nas 8 horas da noite, aconteceu um imprevisto e todo mundo que estava ali chegou 8 horas. Quando eu tinha terminado de tomar banho, eles começaram a cantar a harpa. Eles começaram a orar. Quando eu me arrumei, uma missionária pelo nome de Irmã Socorro me chamou e disse: Douglas, vem aqui que eu quero orar por você. Eu virei para aquela irmã e falei: irmão, não quero oração. Se eu quisesse oração, eu ia direto para a igreja, falava direto com o pastor para ele orar por mim. Minha mãe virou para mim, minha mãe também é missionária, e ela virou para mim e disse: Douglas, vem aqui em nome de Jesus para a gente orar por você. O próprio Deus pegou na minha mão e me levou para dentro da rota, porque eu não vi como eu cheguei. Eu lembro que a irmã Socorro pegou na minha cabeça e disse: eu te repreendo em nome de Jesus. Quando ela falou isso, Satanás se manifestou na minha vida, e as palavras de Satanás eram essas: esse daqui eu vou usar como eu quero, esse daqui eu vou fazer o que eu quiser, esse daqui eu vou trabalhar como eu estou trabalhando, e por pouco tempo eu vou levar. Aquela irmã repreendeu o espírito maligno que estava na minha vida, e ela disse: Douglas, Jesus manda te dizer hoje, se conserta, se reconcilia, porque Jesus está voltando, e já não é tempo de brincar com Deus, você é conhecedor da palavra de Deus. Eu virei para ela e falei: irmã Socorro, não precisa. Ela disse: Douglas, se você não reconciliar hoje, Jesus manda te dizer que vai permitir Satanás levar a sua vida. Eu virei para aquela irmã e disse: irmã, é bom que ele me leva mesmo, porque lá eu vou conhecer o meu chefe. Aleluia. Ela disse: então, já que você não quer, esse foi o recado que Deus me mandou passar. Quando foi antes disso, quando naquele dia
Quando foi 1 hora da manhã, mais ou menos, eu sofri um começo de overdose. Eu usei pó, eu usei lança-perfume, eu usei papel, eu usei bala, eu usei maconha e outras coisas mais. O pinol nesse dia e me deu o primeiro começo de overdose. Eu tinha um barraco onde eu guardava tudo, porque se eu guardasse lá em casa, minha mãe ligava para a polícia e mandava buscar tudo. Minha mãe nunca passou a mão na minha cabeça e eu louvo a Deus por isso. Uma vez eu fui preso, ela chegou na delegacia e falou: delegado, eu não dou conta de bater, eu não dou conta de corrigir mais, mas o senhor pode. Aquele delegado me colocou de joelho no meio de todo mundo da delegacia, me colocou de joelho, eu tinha brinco aqui, eu tinha piercing na sobrancelha, e ele falou: você vai orar junto comigo com as mesmas palavras que eu disser. Ele começou e eu não consegui orar, porque Satanás prendia, eu não consegui orar. Aquele delegado tirou o piercing no tapa, tirou o brinco no tapa, porque é assim que Satanás faz. Mesmo você fazendo a vontade dele, sempre que ele puder, ele vai te humilhar. Sempre que ele puder, ele vai querer te destruir do mesmo jeito. Aleluia. E ali passou isso, e naquele dia eu tive a primeira overdose. Eles me levaram para o barraco, eu fiquei naquele barraco a noite inteira passando mal. Aleluia. Quando foi no dia seguinte, eu sofri outro começo de overdose. Quando foi na segunda-feira, eu cheguei para a lei de som: vamos beber uma pinga hoje, vamos fazer tudo que nós podemos, porque eu estou sentindo aqui uma sede, e hoje eu quero beber. Nós descemos para um pesque-pague do meu primo, fechamos tudo, chamamos todas as meninas que andavam com a gente, e naquele dia eu comecei a usar mais droga e mais forte. Naquele dia eu usei uma droga que é pó também, mas é chamada escama de peixe, ela é mais forte. E ali eu comecei a usar e foi usando forte. E naquele dia eu tive outra overdose. Na segunda-feira, eles me levaram para o barraco. E quando foi na sexta-feira, a última overdose que me deu para cumprir a palavra da filha de Deus. Aleluia. Aí aquela overdose veio. Eles me levaram porque eu piorei muito. Eles me levaram para a casa da minha mãe. Quando eles me levaram para a casa da minha mãe, aleluia, eles bateram no portão. Isso era 1h30 da manhã. Minha mãe saiu lá fora e eles saíram. Quando a minha mãe chegou, ela pensou que eu estava bêbado só de pinga, e ela me deu um banho de água gelada de madrugada. Naquele dia estava fazendo muito frio. E aí, quando ela fez aquilo, eu piorei. Meu olho virou mais do que já é virado. Eu comecei a espumar a boca muito. Fiquei branco, dava para ver minhas veias. E a minha mãe me levou para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, os médicos já me encaminharam direto para a emergência, porque eu já não estava mais conseguindo reagir. Eles fizeram de tudo, e quando deu 2h40 da manhã eu não resisti. Eu me vi saindo de dentro de mim, aleluia. E quando eu saí de dentro de mim, eu vi como um túnel negro, e aquele túnel me puxava de todo jeito. Eu tentava voltar para mim, não conseguia. Eu pedi por socorro, não conseguia, ninguém me socorria. E aquele túnel me sugou para dentro. Quando aquele túnel me sugou para dentro, eu apareci ajoelhado, com a cabeça baixa, com as duas mãos algemadas, os 2 pés amarrados. Atrás de mim eu lembro que tinha 2 demônios, eu não sei te falar como era, porque eu não aguentava erguer a minha cabeça. Na minha frente tinha como se fosse um escritório, e aquele demônio que estava, ele começava a falar assim. Ele sorria da minha cara e disse: eu não falei que você era meu? Oh, aleluia. E ele dizia mais: eu não falei que eu ia te usar do jeito que eu quisesse, e depois eu ia te trazer. Agora você é meu e não é aquele mais tem poder na sua vida. Você já é meu. A minha mãe disse que quando o médico chegou até ela e falou para ela que eu não tinha reagido, ela disse que pediu para ela ir entrar em um quarto que não tinha ninguém, que ela queria falar com Deus. Quando a minha mãe entrou para um quarto que o médico deixou, ela começou a falar com Deus e ela falou essas palavras: Deus, quando eu estava grávida do meu filho de 3 meses, em uma igreja lá em Samambaia, ninguém sabia que eu estava grávida, a não ser eu mesma. E o Senhor usou um pastor e disse que aquele fruto que eu estava esperando, ele ia ser um pregador da tua palavra, e ele ia ser um ganhador de almas, e o Senhor ia ser na vida dele. Deus, o Senhor prometeu isso para mim. Deus, eu não esqueci da promessa que o Senhor fez na vida do meu filho. Deus, ressuscita o meu filho e faz dele um pregador da tua palavra. E minha mãe orando e chorando na presença de Deus. Ela disse que naquele momento entrou uma luz resplandecente e gloriosa naquele lugar. E uma voz parava na vida da minha mãe e dizia: filha, não se preocupa, não temas, porque agora que eu entro com providência na tua causa e na vida do teu filho. Não se preocupe, eu estou entrando agora. Quando aquela voz falou para minha mãe, a mesma voz apareceu naquele lugar. Aquela luz que desceu, quando a luz desceu,
aqueles demônios que estavam perto de mim caiu, aleluia, aquilo que estava me amarrando soltou, e aquela voz dizia: esse daí não, esse daí vai ser um pregador da minha palavra, esse daí vai ser um ganhador de almas, esse daí eu vou usar. Rabadorabaxaraia. Oh, aleluia. E quando aquela voz disse, eu vi como se fosse uma mão, e aquela mão me segurava. E quando eu acordei, já era 9 horas da manhã no hospital, dentro de um necrotério. E quando eu acordei, aquele lenço me cobrindo, e eu comecei a gritar e falar: mãe, eu quero ser crente. A partir de hoje eu quero ser pregador. A partir de hoje eu quero ser um ganhador de alma. Amém. Quando eu comecei a gritar naquele lugar, os médicos vieram tudo doido. Um deles perguntou para minha mãe: não sei o que aconteceu com seu filho. Eu mesmo vi tudo que aconteceu, ele não reagiu. A minha mãe virou para aquele doutor e falou: doutor, o senhor não sabe, mas eu sei. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus do impossível. Esse é o Deus que faz milagre. Aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite, nessa madrugada: em outrora eu era terra vazia e sem forma, porque eu me esqueci dos princípios da palavra de Deus. Mas quando eu decidi, foi preciso, necessário eu passar por tudo que passei. Não precisava, mas Deus permitiu, porque por causa da minha desobediência. Mas quando nós decidimos ser fiéis, já não somos terras vazias, porque a Bíblia diz lá em Coríntios, Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Lá em Gênesis 2:27 diz que nós somos feitos do pó da terra, ou seja, éramos terra sem forma e vazia. Mas Jesus desceu, morreu por nós, ressuscitou o terceiro dia, para que hoje eu e você não podemos ser mais terra vazia, sem forma, mas cheio do Espírito Santo, cheio da ousadia de Deus. Por isso não precisamos, irmãos, ter vergonha de dizer eu sou crente, ter vergonha de dizer eu prefiro ser fiel, ter vergonha de chegar em uma alma e ganhar ela para Jesus. Não precisa. Muitas vezes pessoas olham para mim, cansei de ver isso na uma bebe mesmo, quando eu dava glória a Deus e aleluia alto, muitos viravam para mim e falavam: irmão, cala a boca, Deus não é assunto. Por que você fica assim? E a vontade que dava de me virar para aquele irmão e dizer: irmão, eu dou glória a Deus e aleluia, porque Deus fez um milagre na minha vida. É porque eu sou um milagre de Deus. E quem é milagre, quem vê milagre, aleluia. Até Pedro, que era incrédulo, quando começou a ver milagre, ele se converteu. Aí ele começou a ser usado para fazer milagre. Quando nós éramos incrédulos, ele era como Pedro. Mas um dia Jesus teve um encontro conosco, e hoje Deus nos usa para fazer milagre. Eu quero te dizer: não espere acontecer com você o que aconteceu comigo, porque para você pode não ser como aconteceu comigo. Você talvez possa não ter mais uma oportunidade. Não queira sair da presença de Deus, porque Jesus está voltando, e como ele disse para a igreja de Sardes: breve eu venho, e não quero voltar como ladrão e pegar minha igreja desapercebida. Aleluia. Jesus não quer te pegar desapercebido. Aleluia. É melhor permanecer firme na brecha do Senhor, aleluia, do que por eu vou fazer isso aqui porque amanhã eu vou me consertar com Deus. Não, porque Jesus pode voltar naquele momento e você vai estar desapercebido. Eu quero trazer um alerta antes de me passar para o pastor: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando, e já não é tempo de brincarmos de ser crente, já não é tempo de brincarmos de ser cristãos, de sermos servos. É tempo de nos colocar, aleluia, como servos de Deus, aleluia, como firmes com Jesus, e começar a pregar a palavra de Deus, a palavra da salvação, porque Jesus morreu, foi para pessoas como eu, que outrora não prestava, não valia nada, mas Jesus olhou em mim e falou assim: ele vale alguma coisa, pelo menos glória a Deus, algo ele vai dar na minha igreja, então eu vou lá buscar. Desse jeito somos nós. Eu não sou útil, você é útil para Jesus. Eu não valo nada, você valeu sangue. Jesus derramou foi sangue por você. Jesus fez aquele sacrifício todo, e muitas das vezes a gente negamos Jesus por pouca coisa.
por qualquer provinha, estamos, Deus, o Senhor não está na minha vida, Deus está. Eu aprendi uma coisa no deserto, que Deus exalta crente, é no vale que Jesus exalta crente. É diante dos amalequitas que Deus vai mostrar que o menor é que é o grande, porque Deus pega o menor, Deus pega os loucos para confundir os grandes, Deus pega os que não são para aniquilar os que são, aleluia, para que nenhuma carne se glorie diante de Deus. Mas Paulo disse: eu não me glorio em mim mesmo, mas eu glorio em Cristo Jesus. Que possamos cada dia gloriarmos em Cristo Jesus e cada dia firmarmos mais, porque Jesus está voltando. Eu passo a direção do pastor. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco, pelo seu imenso amor. Eu sei, Deus, que essa reunião não é em vão. Vamos assim, se pedir. Cada um desses jovens, Senhor, para deixarmos, Senhor, muitas vezes sermos egoístas, Senhor, e até aquelas vezes que necessitam apenas de uma palavra, Senhor. Deus, neste momento, já apresento, Senhor, a vida de cada um desses jovens, ó Pai. Faça de maneira diferente na vida de cada um, Deus, que eles possam verdadeiramente ter um encontro contigo, Senhor, e que essa data possa ficar registrada, Senhor, na vida de cada um. Senhor, que quando eles voltarem para os seus lares, seja em Brasília, ou até mesmo aqui em Palmas, Senhor, que possa nascer no coração deles, Senhor, de anunciar mais e mais o Evangelho. Senhor, para nós renunciarmos, Senhor, de nós mesmos. Porque quantas vezes eu pede, eu pai, para te lá, naquele mendigo que dá um abraço, a gente fala: Senhor, eu não uso outro. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus nos incomoda para falar: vai lá e fala para aquele seu amigo do colégio, você fala: Senhor, eu não uso outro. Mas desperta no nosso coração, ó Pai. Desperta no nosso coração, Senhor, a vontade, o desejo de anunciar a Tua palavra. Senhor, de deixarmos, Senhor, de ser egoístas e anunciar, Senhor, o verdadeiro amor. Aquele amor que foi derramado lá na cruz, Senhor. Aquele sangue, Senhor, que foi por mim, por ti e pelas demais almas. Deus, nos usa, Senhor, nos usa, nos usa, nos usa, Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, aleluia. Coloca a mão no seu coração, querido. Fala com o seu Deus. Fala tudo pro seu Deus, aleluia, aleluia. As mãos do Senhor não estão retidas sobre a nossa cabeça e sim estendidas para nos abençoar. Os ouvidos deles estão inclinados para ouvir o nosso clamor, a nossa petição. Aleluia, eu costumo falar de uma palavra que Deus, Ele ministra muito sobre a minha vida, que é o Salmo 139, da Departamento de Words. A respeito de Deus sondar o seu coração e te conhecer. Eu não te conheço, eu não sei o que você tem passado, mas o Espírito Santo de Deus sonda o coração de cada um nesta noite. E eu creio que Ele tem algo diferente, aleluia, experiências novas. Talvez você veio pra cá, Senhor, é um encontro, mais um encontro social. Senhor, eu não sei o que Tu queres comigo lá, mas o Espírito Santo de Deus já tinha esse encontro registrado e marcado na agenda, amém? Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, sonda-nos, sonda-nos, sonda-nos. Já se faz tarde. Espírito Santo de Deus, muito obrigada.